Estamos de volta. Hoje o Melhor e Mais Justo discute os desafios para efetivar a participação social na gestão pública. Participam desse debate Gerson Bittencourt, membro da coordenação dos Conselhos Participativos Municipais de São Paulo, e Genilce Gomes, membro da coordenação da Central dos Movimentos Populares. A participação cidadã está prevista no artigo 1º da Constituição Federal, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, a Constituição Federal. Para além do que determina a Carta Magna e dos instrumentos oficiais de participação popular, dos quais a gente já falou um pouco no primeiro bloco, as vozes que ecoam nas ruas têm cada vez mais importância para moldar as decisões do poder público, e esse espaço também está em constante disputa. Sobre isso, vamos ouvir o que diz o Boulos. Nós vivemos um período, nos últimos 20 anos, 30, talvez desde a década de 80, quando nós tivemos o último ascenso de mobilização social no país, em que política virou sinônimo de política parlamentar, de política institucional. Política virou sinônimo de ganhar prefeituras, de ganhar uma bancada maior de deputados, né? Esse modelo de fazer política está esgotado. Esse modelo de fazer política não tem credibilidade mais, né? Então, isso porque esse sistema político demonstra a cada dia a sua incapacidade de resolver os problemas fundamentais da maioria da sociedade brasileira, né? De atender essas demandas. Então, os movimentos sociais têm a tarefa de reestabelecer a rua como espaço da política, né? Política também se faz nas ruas, com amplas mobilizações, com pressão, né? Enfim, levando milhares de pessoas para fazer as suas reivindicações. Acho que essa é a nossa tarefa fundamental. Não tem vácuo na política, né? Se a luta social sai das ruas, alguém entra, né? Os movimentos populares deixam de ter a rua como seu espaço privilegiado, né? A rua está ali, alguém vai ocupá-la. De fato é preocupante essa onda da direitização nas ruas, né? Eu acho que quanto à visibilidade delas, nós precisamos ponderar. De fato fizeram mobilizações expressivas, particularmente no 15 de março. De resto, né, foi fato midiático. Não que não tenha caldo, existe uma insatisfação e a direita tem avançado para canalizar essa insatisfação para suas pautas. Existem setores da elite, da classe média urbana, que também estão se mobilizando, isso não pode ser ignorado, não é só um fato midiático, né? Agora, a forma que nós temos de enfrentar isso é tomar as ruas, é disputar as ruas, não é sair das ruas porque estamos inibidos, porque eles estão nas ruas, muito ao contrário. Bom, diante desse cenário, se é que os nossos convidados aqui concordam com o nosso convidado à distância, o Boulos, como a gestão pública pode ampliar o diálogo com as ruas, ou seja, e aí eu vou começar com o Bittencourt, que está, né, dentro de uma gestão discutindo participação social, os movimentos sociais e as tensões e as disputas políticas no Brasil colocam como questão o tomar a rua, o ir conquistar no braço ali, ombro a ombro, né, corações e mentes, não mais apenas se valendo das ferramentas mais clássicas ou tradicionais de comunicação, inclusive de convencimento, que tem sido no Brasil, de uma maneira, a meu ver, um pouco distorcida, a grande mídia, por exemplo, né? Mas se os movimentos sociais se deslocam e começam a gerar outras demandas, outras formulações, os poderes públicos eleitos, municipais, estaduais, federal, também vão ter que, eventualmente, pensar os seus modos de atuação. Como a gestão pública tem respondido a essa mudança de interlocução com parte, pelo menos, dos movimentos sociais? Bom, em primeiro lugar, eu não acho que é uma contradição o espaço das ruas e o espaço da participação social, seja ele institucionalizado ou não. O espaço das ruas, esse espaço ele é fundamental para o avanço, para a organização da classe trabalhadora, da população de uma forma geral, mas também para o atendimento das suas demandas, para o avanço das lutas sociais. Então, esse espaço ele é estratégico, ele é estruturante e ele é necessário.
para garantir a ampliação das suas demandas, dos seus direitos, independente de participação social e institucional e independente de governo, seja ele comandado pela esquerda, pelos setores mais conservadores e assim por diante. Então, tem que ser entendido e valorizado esse espaço das ruas como espaço, inclusive, para ajudar os nossos governos, os governos do PT, os governos de esquerda. Por isso, nunca podemos menosprezar ou deixar de ocupar e de apoiar esses espaços direto aí, como o Boulos falou, de ocupação das ruas. No caso aqui de São Paulo, buscou-se algumas formas um pouco diferenciadas. Então, eu tinha dito no início, após a Constituinte, nós começamos com os orçamentos participativos, foi assim na primeira gestão do PT, foi assim na segunda gestão do PT, aqui na capital, gestões do PT, hora de prefeitura, hora de governo, exercitando as formas mais amplas e diversas de participação, o governo presidente Lula, conforme dito, não só com o Conselho das Cidades, as diversas conferências, conselhos instituídos e assim por diante. Na capital, nessa gestão do prefeito Fernando Haddad, a gente procurou fazer um processo de inovação. Em primeiro lugar, nós constituímos 3 tipos de conselho com a participação direta da população. Um primeiro deles, e aqui eu não estou fazendo referência ao Conselho de Saúde e de Educação, Conselho Tutelar das Mulheres, enfim, uma gama de outros conselhos setoriais por áreas que existem organizados. Mas de participação direta da sociedade, nós temos hoje 32 conselhos nas 32 subprefeituras, são 1.250 conselheiros espalhados, então, em todo o território municipal, nas 32 prefeituras, onde todos esses subprefeituras, onde todos esses conselheiros são eleitos diretamente. Foram eleitos há 2 anos atrás, mais de 100 mil pessoas votaram, acho que deve ser a maior votação de participação popular no Brasil, com certeza, talvez fora do Brasil, na grande maioria. Então, mais de 100 mil pessoas escolheram lá os seus representantes. E esses conselhos, Bittencourt, são deliberativos? Eles deliberam em algumas políticas, eles constroem, atendem às demandas, diagnósticos, e a partir disso estabelecem algumas prioridades. O que estabeleceram como prioridade há 2 anos atrás? Cada conselho escolheu 3 metas, um hospital, uma UBS, uma UPA, uma creche, uma pavimentação, obras grandes e estruturantes. Uma ciclovia, um corredor de ônibus. A redução de velocidade nas marginais. Não chegou a isso, mas... não foi tão radical, assim, tão progressista assim. Mas tirou... Tô brincando. Das 32 subprefeituras, nós temos 96 obras escolhidas diretamente que o poder público está acompanhando. Dessas 32 subprefeituras, nós temos acho que 13 ou 14 que as 3 demandas estão em andamento, ou já concluíram. Mais umas 10, 11 que tem pelo menos 2 demandas em andamento. E agora nós também temos algumas subprefeituras que a prefeitura não conseguiu atender a demanda estabelecida. A área ambiental, por exemplo, é um grande problema, porque escolhem obras importantes, mas não tem área ou tem dificuldade de achar. Então nós tivemos um processo de escolha de 96 prioridades pelos os conselheiros das 32 subprefeituras. Tivemos um plano de obras, um cardápio de obras. Esse plano de obras foi decidido pelos conselheiros junto com a subprefeitura. A palavra final nesse momento é dos conselheiros, vota-se inclusive aquilo que se deseja de obra. Na rodada anterior foram 223 obras, hoje nós temos 120 mais ou menos dessas 223 concluídas. Nós vamos entrar agora na rodada do orçamento de 2016. Então nós vamos continuar monitorando essas 3 obras, grandes obras de cada subprefeitura, e o Conselho vai discutir um novo cardápio de obras, vai discutir também ações importantes na regularização fundiária e na ampliação de creches. Então, são demandas concretas, posições concretas, políticas públicas concretas que o Conselho e os seus representantes definem todos os anos. O segundo, para não perder muito tempo aqui, então 32 conselhos com a participação direta, coordenado, presidido pela sociedade. Nós só participamos como ouvinte.
Segundo lugar, desses 32 conselhos, se tira 2 representantes e mais representantes do poder público, aí sim, e participam de um conselho que faz o monitoramento desses projetos. Não dá para todos os 1.250 monitorar. Então, se tira um grupo de cada um dos conselhos, junto com as diversas secretarias, coordenado pela nossa Secretaria de Relações Governamentais, então, para monitorar aquilo que foi decidido. Deixa eu e, botar... por último, o Conselho das Cidades, que é uma representação mais global aí de intelectuais, movimentos sociais, assim instituições, instituições. Então, Genil, você entra na conversa. Eu queria destacar essa questão do conselho ser deliberativo, não é? Na verdade, a maioria dos conselhos são consultivos, né? A maioria dos conselhos são consultivos, como eu já falei, as pessoas vão lá, dizem mais ou menos o que deve, né? Que é então, o que diz o Boulos, é o né? que diz o Boulos. Isso. E aí, falando nesse sentido, acho que se é para renovar, se é para pensar outras formas de participação, acho que essa questão de ser deliberativo seria um bom começo para a gestão, né? A outra coisa é pensar, por exemplo, a gente pensou nos instrumentos aí do plebiscito, do referendo, que no Brasil foram usados poucas vezes, mas, por exemplo, os movimentos sociais fizeram plebiscitos, né? O plebiscito da ALCA, por exemplo, né? Ficou na história da participação, né? Ele está na história, assim, como uma coisa vitoriosa, que os movimentos fizeram um plebiscito que não foi um plebiscito oficial, foi um plebiscito extraoficial, no entanto, né, o governo Lula, né, pessoalmente, ele aceitou o resultado daquele plebiscito, instalando, né, a questão da ALCA no Brasil. E, recentemente, nós temos também, então, essa questão do plebiscito da reforma do sistema político, que aí os movimentos colheram 8 milhões de assinatura, né, pelo Brasil, de votos, e isso aí agora... inclusive, a presidente Dilma disse, né, e diversas vezes, desde 2013, que ela está falando desse negócio a questão da reforma política, e ela colocou durante a campanha, né, que ia ser feito outro plebiscito oficial, não sei o quê, para que isso... Então, quer dizer, os movimentos têm tentado usar, e faz de forma informal, tentando usar essas outras formas de participação. Mas não é fácil, isso aí está na estrutura do Estado brasileiro. Né? A participação popular, ela é recente, ela é difícil, né? Não foi, a história desse país não é uma história aberta à participação, pelo contrário, né? É uma história das elites, né? Então, eu acho que para mudar os conselhos, né, deveria pensar essa questão de ser deliberativo, seria uma das saídas, e para os movimentos, a saída, eu acho que o Boulos colocou isso, e não tem nenhum movimento, ele nem se institui como movimento, se ele não pensar a rua como um espaço de disputa, não é? Dentro do conselho e na rua. Porque não tem governo de esquerda, de direita, não tem. É igual a panela de pressão, o povo fala, né? Se você não colocar pressão, as coisas não acontecem. Então, às vezes, mesmo os movimentos, e eu vi já uma fala de uma pessoa de um movimento importante que disse, olha, nós passamos anos tentando... colocar essa questão, e só quando a gente foi a Brasília, só quando a gente fez aquela ação, só quando a gente fez não sei o que a gente conseguiu. Então, mesmo nos governos, é lógico que não tem como negar que um governo mais esquerda, mais progressista, você amplia e você consegue, né, às vezes, avançar nas políticas por um monte de coisa. Mas não existe, né, do ponto de vista da estrutura do Estado, do ponto de vista da forma como está colocado, para os movimentos sociais não existe. Né? O que existe é participar dos conselhos, embora com todas as críticas, embora querendo melhorar tudo, e o espaço das ruas. Até porque no nosso país, no momento atual, não é? Ou a gente ocupa esse espaço das ruas, ou então todas as conquistas também que a gente teve até agora, a gente vai ter um retrocesso. Né? E outra vez, lembrando que mesmo que você discuta nos conselhos, muitas vezes, aonde decide que é a área econômica, você não tem o recurso necessário para isso. Então, quer dizer, mesmo agora que a gente está passando no país por uma questão de crise, da onde que vai cortar dinheiro? Né? A nossa ideia é que se tribute herança, né? Que se faça um monte de coisa, mas aonde que vai ser cortado? Vai ser cortado nas áreas sociais. E aonde que vai ser difícil, né? Para onde que vai ficar a crise mesmo? Né? Quem vai pagar a crise? Os trabalhadores. Então, não resta aos movimentos sociais, além de participar dos conselhos, também ocupar o espaço da rua, que é um espaço importante, não tem como você abdicar disso. Né? Então, mais uma vez, acho que desde 2013 foi uma experiência importante, né? Porque você não conseguir, a questão do aumento da passagem, rapidamente, não foi só aqui, eu fui numa cidade lá no Piauí, que o pessoal estava
parou a rua e queria que abaixasse o preço da passagem, isso foi feito. Então, quer dizer, a rua é uma coisa muito importante para você também fazer valer, porque muitas vezes as questões são decididas em outros espaços, né, que a gente não fica sabendo, que a gente não fica vendo, e quando vê, já isso... O poder de deliberação vem da rua, se na maioria dos conselhos ele é apenas consultivo. É isso. Quer dizer, de certa maneira, isso. os conselhos organizam por dentro dos governos, e quando os governos são mais progressistas, eles abrem mais espaço. Quando eles são conservadores, menos, apenas respondem formalmente aquilo que a Constituição, a lei já prevê, tá certo? Mas, de todo modo, quer dizer, ali você tem um jogo que é como o governo se organiza para receber a população. E a outra coisa é a organização autônoma da sociedade civil, nos seus vários segmentos, construindo movimentos, criando pressão e... Desculpe, e constituindo a partir daí seu poder de decisão. Tá certo falar isso, Bittencourt? Eu acho que sim. Agora é importante dizer que os conselhos de uma forma geral, necessariamente eles não são só espaço de movimento social. Eles são espaço de representação direta e individual das pessoas que, porventura, queiram participar, porque senão a gente começa a correr em alguns equívocos. Tem outros interesses no conselho. Exato, também. e que Tem daí várias, é só nossa, colocar muito, o conselho Isso. como um instrumento, não do Estado, mas dos movimentos. Então, eu não estou aqui se aparelha, se não se aparelha não o conselho para um lado ou para o outro. Então, aliás, o que acontece muito. Exato. Né? Desculpa, eu vou te interromper, eu te prometo que eu te devolvo a palavra, mas a gente precisa fazer mais um intervalo e já já a gente volta.